Hoje nós vamos fazer uma coisa que você pode fazer ou para consumo próprio ou então para vender. Vamos fazer bolo no pote. É uma delícia. Veja como ficam lindos. Clique aqui embaixo em mostrar mais e veja a descrição do vídeo. Inscreva-se e clique no sininho para ativar as notificações e receber todas as novidades. Venha comigo, vamos fazer a receita. Vou fazer o bolo de baunilha, que é o que nós vamos usar para os potes de morango. Na tigela da batedeira eu vou colocar a manteiga, vou colocar os ovos, vou colocar o açúcar. Agora vou colocar a tigela na batedeira. Eu vou bater na velocidade 1 ou 2 durante 2 minutos. Batemos 2 minutos. Vou colocar a baunilha, a farinha, o leite. Vamos dar uma misturada aqui. Pronto, só para ajudar a batedeira. Agora vamos bater também mais 2 minutos. Pronto, batemos 2 minutos. Vou colocar o fermento e vou bater 10 segundos. O bolo está pronto. Vou colocar na forma. Agora dá uma batidinha na forma para ficar nivelado. E vamos levar ao forno 180 graus por aproximadamente 30 minutos. Quando ele começar a ficar douradinho, você espeta um palito seco. Se o palito sair limpinho, o bolo está assado. Vamos para o forno. Vamos colocar no forno. E vamos aguardar. Vamos tirar do forno. Veja que bonito que ficou. Vamos deixar esfriar para poder usar. Vou preparar agora o bolo de chocolate. A massa básica é a mesma que nós fizemos para o bolo de baunilha. A única diferença é o seguinte, que agora no lugar da baunilha nós colocamos uma xícara de chocolate em pó peneirado. É a única diferença. O resto é tudo igual. Então eu vou colocar a manteiga. Eu derreti a manteiga. Vou colocar os ovos, o açúcar e vou bater 2 minutos. Agora vou tirar a batedeira, vou colocar aqui o chocolate peneirado, a farinha, o leite. Vou dar uma misturada aqui para ajudar a batedeira. Agora vamos bater 2 minutos. Agora vou colocar o fermento e vou bater aqui 10 segundos. O bolo está pronto. Agora vou colocar na forma. Quando você vai fazer bolo no pote, você pode usar qualquer forma. Quadrada, retangular, redonda, com furo no meio, sem furo no meio, qualquer forma serve, porque depois a gente vai quebrar esse bolo em pedaços pequenininhos. Vamos colocar na forma.
e vamos levar ao forno. Vamos colocar no forno. Vamos aguardar. Vamos tirar do forno. Ele partiu aqui no meio, mas como é para bolo no pote, isso não tem importância nenhuma. Vamos deixar esfriar. Vamos desenformar os bolos. Olha, esse aqui é o bolo de baunilha, já esfriou. Agora vamos desenformar. Olha que bolo lindo que ficou. Vou cortar um pedaço só para ver o miolo dele. Olha como ele fica. Macio. Muito gostoso. Como é um bolo de pote, então o que a gente tem que fazer? É por isso que a gente pode usar qualquer forma. Porque o que nós vamos fazer agora com este bolo é desmanchá-lo. Olha aqui, eu vou colocando aqui na forma. E como a casquinha dele está bem leve, a gente não precisa tirar a casca. Pronto, veja como é que ficou. É assim mesmo. Vamos tratar o outro bolo. Vamos desenformar o bolo de chocolate. Vamos ver como é que ficou a casquinha dele. É melhor você usar sempre uma forma maior. Mas olha, a casquinha dele ficou bem macia. Então vamos fazer igual fizemos com outro bolo. Vamos despedaçá-lo e colocá-lo na própria forma aqui. Pronto, já esfarelamos os dois bolos. Veja como eles ficaram. Vamos fazer o recheio de morango. Nesta panela, eu vou colocar a água fervendo, vou colocar a gelatina em pó e vamos misturar aqui até dissolver a gelatina. Pronto, a gelatina já dissolveu. Vou colocar o leite condensado, a margarina, o amido de milho e vamos misturar bem. E vamos colocando o leite aos poucos. O importante é não deixar nenhum pelotinho formado aqui. Olha, a receita não fala, mas é melhor, antes de colocar o amido de milho, pegar um pouco do leite e dissolver o amido de milho no leite. Fica mais fácil. Enfim, agora já foi. Vamos desmanchar todos os pelotinhos aqui. Bom, já dissolvi todos os pelotes do amido de milho. Vamos levar ao fogo. A gente tem que usar fogo baixo. Quando começar a ferver, vamos deixar fervendo 30 segundos. Daí nós vamos desligar o fogo. Vou ligar o fogo baixo e temos que ficar mexendo aqui constantemente. Até derreter toda a margarina e começar a ferver. Olha, o creme já está começando a engrossar. Olha, começou a ferver. Vou contar 30 segundos aqui. Mexendo sempre. Pronto, deu 30 segundos, vou desligar o fogo. Dou mais uma mexidinha aqui para estabilizar. E agora vou colocar aqui o creme de leite. Veja bem, eu estou com o fogo apagado. Vou colocar o creme de leite. Agora tem que misturar bem para incorporar o creme de leite. Olha que bonito que ficou. Que nós vamos usá-lo frio. Quando ele esfriar, ele vai estar mais consistente ainda.
o creme está pronto. Eu vou colocar numa vasilha e vou cobrir com um saco plástico e vamos deixar esfriar. Eu coloquei creme de morango aqui neste pirex e agora eu vou colocar um plástico, deixar ele encostado no creme, assim não vai formar aquela casquinha quando ele esfriar. Vamos fazer o recheio de brigadeiro. Olha, por enquanto estou com fogo apagado. Eu vou colocar o chocolate em pó, a margarina, o leite condensado. Agora eu vou dar uma misturada aqui. Agora vou ligar o fogo médio e vou ficar mexendo aqui. Aqui tem que mexer sempre. Quando começar a ferver, eu passo para fogo baixo. Olha, já começou a ferver, vou passar para fogo baixo. E tem que ficar mexendo até começar a ver o fundo da panela. Olha, já está engrossando. Quando eu ver o fundo da panela desgrudando, está no ponto. Vou deixar só mais um pouquinho aqui. Olha, o fundo da panela está aparecendo, olha. Está desgrudando do fundo da panela. Então eu vou desligar o fogo. Agora estou com o fogo desligado. Se fosse brigadeiro de enrolar, eu deixava mais um pouco ainda no fogo para ficar uma massa bem consistente. Mas nós vamos fazer aqui um brigadeiro cremoso. Olha, estou com o fogo apagado. Como é um brigadeiro cremoso, agora eu vou colocar meia caixinha de creme de leite. O creme de leite que vai deixar cremoso. E agora vamos misturar aqui para incorporar o creme de leite. Pronto, olha aí, o creme de leite já foi incorporado. Veja a massa como fica. Agora eu vou colocar numa vasilha e vou deixar que esfrie, porque nós vamos usar o recheio frio. Se por acaso, quando você for usar, ele estiver muito consistente, daí vai ficar difícil de você trabalhar com o saco de confeitar. Então você faz o seguinte, coloca mais um pouquinho de creme de leite, né? Se ele estiver muito firme, né? Você coloca mais um pouquinho de creme de leite, mistura bem, daí ele fica na consistência ótima. Eu coloquei o brigadeiro nesta vasilha, agora vou cobrir com um saco plástico, fazer ele encostar no creme. O recheio a gente sempre usa frio. Vou preparar o recheio de prestígio. Então, nesta panela aqui, eu vou colocar o coco ralado, é coco em flocos. Vou colocar a margarina, vou colocar o leite condensado. Agora vamos misturar bem. Vamos levar ao fogo baixo, e temos que ficar mexendo constantemente para não queimar. Logo que ele estiver engrossado e a gente ver o fundo da panela, então a gente desliga imediatamente o fogo. E daí é que coloca o creme de leite. Vou ligar o fogo baixo e vou ficar mexendo aqui constantemente. Olha, já começou a engrossar. Agora estou vendo o fundo da panela, olha. Porque como é antiaderente, só vale quando eu passo bem devagar assim, olha. Vou desligar o fogo, vou mexer mais um pouquinho para estabilizar. Olha a consistência dele neste momento. Agora vou colocar o creme de leite. Olha, estou com fogo apagado. Olha aí.
fogo apagado. Tem que mexer bem aqui para incorporar. Está incorporado. Agora vou colocar numa vasilha, cobrir com um saco plástico e deixar esfriar. Olha, eu coloquei na vasilha, agora vou cobrir com um saco plástico. Tem que fazer o saco ficar junto com o creme, para não criar aquela casquinha. Vou deixar esfriar. Vamos montar os potes de morango. Então, vou pegar um potinho. Vou colocar um pouco de recheio. Agora vamos colocar o bolo. Três colheres de bolo já fica muito bom. Vou molhar o bolo com leite. Um pouquinho só. Agora você pode apertar aqui com um copo. Agora vou colocar uma camada de recheio. Colocamos uma camada de recheio. Vamos colocar mais uma camada de bolo. Aperta bem. Vou molhar com leite. Vou apertar com o copo. Não pode deixar ultrapassar esta linha divisória aqui do potinho. A tampa não pode encostar no recheio. Olha, colocar uma camada de recheio. E agora vou polvilhar um pouco de castanha. Feito isso, vamos tampar o pote. Pronto, veja como ficou lindo. Vamos fazer mais um pote. Vou colocar um pouco de recheio. Coloco 3 colheres de bolo. Aperta bem. Usa o copo. Vou colocar o leite. Vou colocar uma camada de recheio. Vamos colocar mais bolo. Vamos colocar o leite. Vamos dar apertadinha com o copo. Vamos colocar outra camada de recheio. E vamos polvilhar castanha. E agora vamos colocar a tampa. Toma cuidado, se tiver alguma coisinha suja por aqui, você vai limpando. Pronto,
Fechamos o pote. Veja como ficou o nosso potinho. Vamos fazer os potes de brigadeiro. Primeiro coloca um pouquinho de recheio. Agora coloca 3 colheres de bolo. Vou colocar mais um, 4. Agora vamos colocar o leite. O leite é só para umedecer o bolo. E vamos colocar uma camada de recheio. Isso não ficou. Agora coloca uma camada de bolo. Espalha direitinho. Coloca o leite. Colocar mais bolo. Pega um guardanapo para mim ali. Vou limpar esta parte aqui. Colocar leite. E agora coloco uma camada de recheio. Lembrando que para não deixar encostar a tampa. Agora coloca granulado. E finalmente coloca a tampa. Veja como ficou. Ó, com granulado, ficou uma aparência linda. Posso fazer outro. Coloco um pouco de recheio no fundo. Coloco uma camada de bolo. Espalha bem. Se você achar que tem pouco bolo, você coloca mais. Você pode apertar com o copo também. Apertar é em termos, né? Bem leve. Vamos colocar o leite, a camada de recheio, outra camada de bolo. Esta camada você sempre controla para não ultrapassar a altura, porque você vai colocar o recheio ainda e não deve encostar na tampa. Agora coloca o leite. Vou limpar essa parte aqui e vamos colocar o recheio. E depois coloca o granulado. Limpar aqui, limpar. E agora coloca a tampa. Esse aqui ficou pouco bolo. E assim você faz até acabar o recheio ou o bolo. E o que sobrar você guarda para a próxima etapa. Vamos fazer o pote de prestígio. Então vamos colocar uma camada de recheio. Agora coloca uma camada de massa. Vamos colocar o leite. E vou colocar uma camada de recheio. Agora outra camada de bolo. Lembrando sempre que esta camada aqui a gente tem que controlar para não deixar a tampa encostar no recheio. Agora coloca o leite. Já vou limpar essa sujeirinha que ficou por aqui. Vamos colocar a camada de recheio. E vamos polvilhar aqui com coco ralado. E agora a gente tampa. Olha que bonito que ficou. Vamos fazer outro. Coloca uma camada de bolo. Vamos colocar o leite, a camada de recheio, camada de bolo, colocar o leite, colocar o recheio. E vamos polvilhar com coco ralado. Vamos limpar as bordas, vamos tampar. Ficou lindo. Veja como ficaram os nossos bolos no pote.
Ficaram lindos. Vamos provar essa gostosura que nós acabamos de fazer. Olha, eu peguei aquele pote que a tampa encostou no recheio. Veja que eu falo, olha, uma parte do recheio fica na tampa quando a pessoa vai comer. Isso não é muito legal. Agora vamos provar esta delícia. Ficou excelente. Agora eu quero fazer algumas observações. Você viu que quando nós montamos um pote, a estrutura do pote é sempre igual. Primeiro você coloca um pouco de recheio no fundo, depois você coloca uma camada de bolo, daí você coloca o leite para umedecer e coloca uma camada de recheio. Em seguida você coloca outra camada de bolo, coloca o leite para umedecer, coloca uma camada de recheio e como esta é a última camada, você pode decorar com, por exemplo, com castanhas moídas, como eu fiz. E a estrutura do pote é sempre assim, não importa o tipo de bolo, o tipo de recheio. Morango, daí fabricação e validade, né? Depois que você tampa os potes, é bom você fazer o seguinte, coloca uma etiqueta. Essa etiqueta você encontra em qualquer papelaria, é etiqueta autoadesiva. E na etiqueta você coloca o recheio, como nesse caso aqui é morango. Eu costumo colocar a data de fabricação e o vencimento. Assim fica fácil de você controlar. Aqui você tem um pote, olha, de prestígio e tem também o pote de brigadeiro. As quantidades em cada receita que nós fizemos, elas dão para o seguinte, considerando que a gente está usando potinho de 250 ml. O bolo de baunilha dá 8 potes, o bolo de chocolate dá 9 potes. O recheio de morango dá 8 potes. O recheio de brigadeiro dá 6 potes e o recheio de prestígio também dá 6 potes. Então você tem que controlar as quantidades. É muito difícil você fazer um bolo e fazer o recheio e que dá as quantidades exatas de potes. Então você já sabe. O bolo que sobra você guarda para a próxima etapa que você vai fabricar os bolos de pote. Se sobrar recheio, a mesma coisa, você guarda. Eu fiz umas planilhas somente para você ter uma ideia dos custos de cada pote. Então veja bem, a massa básica é sempre a mesma. Olha aqui, farinha de trigo, ovos, açúcar, leite, manteiga, fermento. Essa é a base. Aqui você tem o preço de compra, é o preço que eu paguei no supermercado. Se você for vender, você tem que fazer compras no atacadão. Você vai comprar coisas muito mais baratas do que eu paguei. Então aqui você tem unidades de cada coisa que é comprada. Aqui você tem os preços que eu paguei. E aqui você tem a proporção do preço relativo a cada ingrediente. Por exemplo, aqui eu tenho farinha de trigo. Comprei 1 quilo de farinha de trigo. O preço foi R$ 4,99, mas eu não usei 1 quilo de farinha de trigo para fazer um bolo. Eu usei apenas 2 xícaras, então deu 1,05 o custo. E assim, eu contei aqui em relação a cada ingrediente. Considerando a base da massa, que é sempre igual, custou R$ 6,49. Agora, se o bolo é de baunilha, então você tem que colocar na massa, você coloca a baunilha. Daí você acrescenta o custo da massa básica mais o custo da baunilha.
Quer dizer, então um bolo de baunilha dá R$ 6,49 mais 90 centavos. Quando você for fazer o bolo de chocolate, a massa básica é a mesma. Você não acrescenta baunilha, mas você acrescenta chocolate em pó. Então, neste caso aqui, o custo de um bolo de chocolate fica, só o chocolate fica em R$ 5,10. E mais a massa básica de R$ 6,49. Com isso, você tem o custo do bolo de baunilha deu R$ 7,39 e o custo do bolo de chocolate deu R$ 11,59. Como no bolo de baunilha nós conseguimos fazer 8 potes, então o custo do bolo de baunilha por pote é 0,92, quer dizer, 92 centavos. O bolo de chocolate nós fizemos 9 potes, então o custo de um pote de bolo de chocolate é 1,29. Aqui você tem a planilha do custo do recheio de morango. É a mesma coisa, tem os ingredientes aqui, o preço que eu paguei, preço de compra, e quanto custou a receita. Então o custo da receita do recheio de morango deu R$ 10,05. Como nós fizemos 8 potes com esse recheio, então o custo por pote foi de R$ 1,26. Aqui nós temos o recheio de brigadeiro, o custo da receita do recheio de brigadeiro deu 7,49 centavos. Como com esse recheio nós fizemos 6 potes, então o custo por pote foi R$ 1,25. O recheio de prestígio, o custo da receita do recheio de prestígio deu R$ 9,65. Com ele nós fizemos 6 potes, então o custo do recheio de prestígio por pote deu 1,61, R$ 1,61. É claro que o recheio tem custo diferente. Conforme o recheio, você pode ver que o recheio de prestígio é o mais caro de todos. Isso é normal. E aqui nós temos o resultado final. O custo do bolo, por exemplo, de morango, foi de 92 centavos. O custo do recheio de morango deu 1,26. O pote que foi usado custa 52 centavos cada um. Então, o custo final do pote de morango foi de R$ 2,70, R$ 2,70. Considerando agora o pote de brigadeiro, o custo do bolo foi R$ 1,29, o custo do recheio foi R$ 1,25, o custo do pote plástico, 52 centavos. Então, o custo do pote de brigadeiro completo deu R$ 3,06. O prestígio foi o custo do bolo R$ 1,29, o custo do recheio R$ 1,61, o pote de plástico R$ 0,52, o custo do pote de prestígio deu R$ 3,42. Então, isso é normal. Conforme o recheio, o custo é diferente. Olha aqui, morango R$ 2,70, brigadeiro R$ 3,06 e prestígio R$ 3,42. Agora é uma ideia, se você vender cada pote por R$ 5,00 e se você conseguir vender 10 potes por dia, o que vai acontecer? No bolo de morango, você tem R$ 5,00 por pote, o custo do pote é R$ 2,70, então você tem uma margem de lucro aqui de R$ 2,30. Se você vender 10 potes no dia, você ganha R$ 22,99. O de brigadeiro, vendendo por R$ 5,00, o custo de cada pote é 3,06, a margem de lucro dá R$ 1,94 e no final do dia, se você vender 10 potes de brigadeiro, você vai ganhar R$ 19,44. O de prestígio, R$ 5,00 o pote. O custo é R$ 3,42.
a sua margem de lucro é 1,58, se você vende 10 por dia, você tem 15,84. Então, mesmo que eu tenha comprado tudo no mercadinho, perto de casa, e paguei bem caro os ingredientes, veja que mesmo assim o resultado é bom, é positivo. Este vídeo nós fizemos a pedido da nossa querida amiga Luana Santos, que pediu para nós fazermos bolo de pote. Muito obrigado pela sugestão, Luana. Quero mandar beijos e abraços para Cristian Otero. Abraços, Cristian. Para Jeane de Pedras de Fogo, Paraíba. Beijos, Jeane. Para Sandra Benhor, de Munique, Alemanha. Beijos, Sandra. Para Letícia, de São José da Tapera, Alagoas. Beijos, Letícia. Para Rosana Rodrigues, da cidade de Jaci, estado de São Paulo. Beijos, Rosana. Para Girlane Gil, de Pernambuco. Beijos, Girlane. Para Bia Carreiro. Beijos, Bia. Muito obrigado pela participação de vocês. Se você gostou deste vídeo, clique no botão gostei, essa mãozinha com o polegar voltado para cima. Inscreva-se e clique no sininho para ativar as notificações e receber todas as novidades. Deixe um recado por escrito. Compartilhe este vídeo nas redes sociais. Eu quero agradecer imensamente a gentileza da sua atenção e pedir-lhe que não se esqueça de assistir os nossos próximos vídeos. Desejando que estejamos sempre na paz de Deus, eu quero dizer tchau para vocês.